sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Hoje nós vamos receber então a palavra de Deus, começando no primeiro capítulo do livro de Esther, aí na sua Bíblia. Aleluia. Então, leiamos juntos o primeiro capítulo de Esther, sendo hoje então alimentados pela palavra do nosso Deus. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Quem está aqui presente pode ler comigo, viu, irmão? Vocês estão caladinhos aí? Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcás, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistaram pessoalmente com o rei e se assentavam como principais no reino. Sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer:
Mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Aleluia, louvado seja Deus. Este livro de Esther, este livro aqui de 10 capítulos, ele é um livro escrito no tempo da restauração, o tempo em que o povo de Israel, que havia ficado 70 anos no cativeiro babilônico, estava sendo agora devolvido para a sua própria nação. Por isso que Esther, o livro de Esther, está aqui junto com os livros de Esdras e Neemias. Esdras, Neemias e Esther são dessa mesma época. O livro de Esther tem algo incomum, que não é comum com os outros 65 livros da Bíblia. O que é? Você pode ler os 10 capítulos, e nesses 10 capítulos você não vai achar a palavra Deus. Não fala a palavra Deus em nenhum momento nesses 10 capítulos. Embora a palavra Deus não seja citada, o tema principal de Esther é a soberania de Deus sobre todo o universo, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias e sobre todos os acontecimentos. Deus é soberano sobre tudo. E nós temos aqui, a partir do primeiro capítulo, uma lição muito importante de como, na sua soberania, Deus age nos detalhes para fazer com que se cumpram todos os seus propósitos. Então, quando nós lemos esse primeiro capítulo aqui, nós podemos falar, uns podem dizer que a rainha Vasti, ela deveria ter ido, porque a mulher, como diz no Novo Testamento, é submissa ao seu marido, então ela teria que ir. Alguns poderiam pegar esse tema, outros poderiam concordar com a rainha Vasti, dizer, ela fez bem em não ir, porque o rei estava bêbado, estava alcoolizado, e toda aquela turma lá estavam todos cheios de vinho, Quando fala assim, alegres pelo vinho, porque estavam realmente alcoolizados, estavam bêbados, e ela não quis fazer parte desse circo. Então alguns poderiam pegar esse tema, que ela fez bem de não ter ido por causa disso. Mas o tema principal aqui é o seguinte: a rainha Vasti tinha que perder o seu status de esposa do rei, porque esse status deveria ser ocupado pela Esther, que Deus iria levantar para o lugar dela, porque foi por meio da intercessão de Esther ao rei Assuero
que o povo de Deus, que ainda estava na Babilônia, foram livres de um verdadeiro genocídio que estava para acontecer, e todos eles iriam morrer. E dentre todos que iam morrer, estava aí na Babilônia a linhagem messiânica, a genealogia de Jesus, as pessoas que faziam parte da genealogia de Jesus, da raiz de Jessé, da genealogia de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, etc., eles estavam na Babilônia. E Satanás levantou, aí nós vamos ler durante as nossas leituras, nas nossas próximas congregações aí de Esther, Satanás levantou aí um dos seus secretários, um dos seus servos do diabo. O que mais tem no mundo são servos do diabo. Sabe quem são servos do diabo? Todos os que não são servos de Deus. Todos os que não são servos de Deus são servos do diabo. E o diabo levantou um dos seus servos. Por quê? O diabo, ele tinha um problema que ele tinha que enfrentar durante todo o período do Antigo Testamento. Durante todo o período da Antiga Aliança, o diabo tinha um problema que ele tentou resolver de todo jeito, mas não conseguiu. Um problema que foi dado a ele por Deus. Deus deu ao diabo um problema. O problema que Deus deu ao diabo está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15, Deus disse ao diabo, lá na figura da serpente: eu porei ódio, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa mulher que Deus disse em Gênesis 3 não é uma mulher em particular. Essa mulher a qual Deus se referiu, ela é composta de todos os casais, homens e mulheres, que fizeram parte da linhagem messiânica, começando por Adão e Eva, passando por Sete, filho de Adão e sua esposa, que nós não conhecemos, por toda a genealogia de Sete no Gênesis capítulo de número 5, incluindo Enoque, que foi arrebatado, e a mulher dele, que não foi arrebatada, que nós não conhecemos, incluindo Noé e a mulher dele, que estavam dentro da arca, incluindo o primogênito de Noé, que era Sem, e a mulher dele, que também estava dentro da arca, incluindo depois Tera, o pai de Abraão e a sua mulher, incluindo Abraão e Sara, incluindo Isaac e Rebeca, incluindo Jacó e Lia, sua esposa. Jacó não amava Lia, ele amava Raquel, mas foi com Lia que Jacó teve um filho chamado Judá. E Judá, olha que coisa incrível, teve um filho numa situação terrível de pecado, com a sua nora, que estava disfarçada de prostituta. E olha como Deus agiu aí, né? Por isso que tem aquele ditado popular, que Deus escreve certo por linhas tortas, e Deus escreve até sem linhas. Então, lá de Judá e Tamar, que era a nora dele, teve Pérez, e de Pérez continuou a genealogia de Jesus, conforme você pode ler no primeiro capítulo de Mateus, casal por casal. Chegou na época de Davi, aonde estava a genealogia de Jesus? Onde Deus colocou a genealogia de Jesus? Em Davi, com a mulher com quem ele havia adulterado, com Batseba. O primeiro filho do adultério morreu, depois que o marido dela morreu também, Davi então recebeu ela por mulher. Ele tinha outras mulheres, Davi vivia em poligamia, mas com a Batseba foi que ele teve Salomão, e é em Salomão que estava a genealogia de Jesus. Enfim,
todos esses casais, se você fizer aí, tá? Uma jornada desde Adão e Eva, todos os casais até chegar a José e Maria, que também são descendentes de Judá, da tribo de Judá, descendentes de Davi, todos os dois, tá? Todos esses casais foram representados naquela mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Qual foi o desafio de Satanás a partir daquele momento, em Gênesis 3,15? Foi procurar aonde estava essa mulher aí no meio do povo de Deus no Antigo Testamento, para destruir essa linhagem e não deixar que esse descendente da mulher, que é Jesus, chegasse. É por isso que quando você lê o Antigo Testamento, você vê tantas nações, tantas guerras se levantando contra Israel, tentando destruir a Israel, e conseguiram destruir 10 tribos, porque não são 12, são 13 tribos, porque a tribo de José se transformou em 2, Manassés e Efraim. 10 tribos foram destruídas, e 3 tribos não foram destruídas. As 3 tribos que não foram destruídas, a tribo de Benjamim, a tribo sacerdotal dos levitas, tribo de Levi, e a tribo messiânica, a tribo de Judá. Era na tribo de Judá que estava a mulher, que estava a genealogia de Jesus, que estava a linhagem de Jesus. A tribo de Judá foi levada para o cativeiro babilônico. E antes que eles voltassem do cativeiro babilônico, Satanás levantou uma última cartada. O diabo pensou o seguinte: bom, 10 tribos de Israel eu já consegui destruir no cativeiro assírico, só faltam 3. O diabo não sabia que era na tribo de Judá que estava a mulher que daria a luz ao descendente. O diabo não sabia disso. Ele falou, mas ele pensou assim: só tem agora essas 3 tribos. Antes que eles voltem para a nação deles, eu vou levantar alguém aqui na Babilônia, tá? Eu vou levantar alguém aqui na Babilônia para matá-los aqui na Babilônia, antes que eles voltem para a nação, para a terra natal deles. Foi aí que ele levantou, né, um homem aqui no livro de Esther, para projetar e conseguir, inclusive, ordem do rei Assuero, permissão do rei Assuero, para que todo o povo hebreu que estava na Babilônia fosse morto. Ia acontecer um verdadeiro genocídio. Mas maior é Deus do que o diabo. E o Senhor providenciou todas as coisas para que, quando esse levante de Satanás para destruir o povo de Deus na Babilônia, tentando encontrar a genealogia de Cristo, tentando encontrar a linhagem messiânica, quando Satanás levantasse, tá, esse plano de Satanás fosse frustrado. Deus preparou todas as coisas. O que Deus fez? Deus colocou uma aversão no coração da rainha Vaste, para que ela não quisesse comparecer no banquete que o rei Assuero estava dando, com seus amigos, príncipes da Média e da Pérsia, todos embriagados, todos bêbados, e foi Deus quem agiu. É muito importante e inspirada por Deus a palavra que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Deus é quem opera em todas as pessoas, não é só nos crentes não, tá? Deus é quem opera nos corações de todas as pessoas o querer
e o realizar segundo a boa vontade dele. Deus tem acesso a todos os corações e Ele move corações, tanto para usar de misericórdia com eles, quanto para endurecê-los. Como Paulo disse em Romanos 9, Deus usa de misericórdia com quem Ele quiser usar de misericórdia, e Deus endurece quem Ele quiser endurecer. E aí Paulo colocou assim em Romanos 9, alguém poderia então perguntar, do que mais então Deus se queixa? Quem jamais resistiu à sua vontade? E aí Paulo responde assim, e quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porque só Deus é soberano. O único ser livre para fazer o que quer é Deus. E tudo o que Deus quer é bom, agradável e perfeito. Aleluia. O que nós temos que ver aqui nesse capítulo 1 de Esther é Deus colocando, efetuando na rainha Vasti não querer ir nessa festa. Eu não quero ir lá. Deus tirou do coração dela todo o desejo de ir, e Deus colocou no coração dela todo o desejo de não ir, e ela não foi. Para quê? Para que o rei Assuero ficasse bravo com ela, e pressionado pelas outras tais autoridades que estavam ali com ele, né, baixasse um decreto, e nesse decreto a rainha fosse substituída, como diz aqui no versículo 19, né? Que o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Essa outra foi a judia da tribo de Judá, Esther. Que apesar de ser da tribo de Judá, ela não era da linhagem messiânica. Não era da linhagem messiânica. Da linhagem messiânica, só aqueles casais por onde essa linhagem vem de linha, essa linha passou. Esther não era dessa linha, apesar de ser da tribo de Judá. E ela então ficou lá. Nessa história deste livro, ela foi recebida depois de um concurso muito exigente. Ela passou em todas as provas para ser aceita como rainha, e foi só na posição de rainha que Deus a usou como instrumento para que não acontecesse um genocídio com todo o povo de Israel na Babilônia, e a linhagem do Messias, a genealogia de Cristo, fosse atingida por esse genocídio. O que isso tudo ensina para nós? Que tudo o que está acontecendo conosco, cada um de nós, a nível pessoal, e com cada ser humano no mundo, e com toda a criação no mundo, e com tudo o que há no universo, tudo está dentro do controle soberano de Deus. Ao saber disso e crer nisso, a nossa atitude como filhos de Deus é dizer: eu descanso em Ti, Senhor. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. Porque tudo que o Senhor está fazendo é bom. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.